senhor dispõe de 4 minutos, ou de uns 10. Esperar o Fernando Malon voltar para nós poder começar a conversar. Primeiro que ele teve 4 minutos de acréscimo praticamente, né? Não, vereador, eu só considerei usar parte. Senão iam dizer também que daí eu interrompo e não deixo o cara falar. É esperar Coitado um pouquinho, dele, ele tá pobrezinho. Oi? Pobrezinho dele. É que não tem nem o líder de bancada, nem o líder Mas do eles governo. estão com os microfones, os áudios estão... Vereador Lírio. Mas é bom a gente conversar Olha, olhando, consegue porque eu ouvir. faço questão, quando Tá tenho bom. coisa para falar, eu também faço questão de estar olhando no olho e ouvindo. Respeito. Acho que é importante, né? Tá certo, vereador. Não é o caso que por um minutinho a mais ou menos. Também não é nada de tão tenebroso, né? Só que é bom falar, o pessoal junto, né? Não tem nada demais para a gente ir conversando. O senhor quer esperar o vereador Fernando Malon retornar? Tá voltando. Vereador Fernando Malon, eu sou... Eu tá voltando, tá, obrigado. Tá, se o senhor puder Obrigado. começar. Não tem nada de... Primeiramente, eu queria comentar, essa semana eu fui chamado lá no posto da Vila São Paulo, o Chico Marcos colocar essa foto lá, no cartazinho que tem lá, que é a nossa função. O vereador Godoy mesmo falou, nós estamos representando o povo nos chama lá, tudo quanto é canto. Então, está com um problema lá, até tem representante da Vila São Paulo, acho que ele foi embora já, com falta de médico lá. Então, eu gostaria que fosse pedido para o executivo dar uma atençãozinha lá, ver o que está acontecendo, para o médico, para ter uma atenção lá, né? Então, foi colocado as duas ali, que o pessoal nos chamou lá, para dar uma atenção e eu vou. Aonde estão me chamando, eu estou indo. Não importa a hora, o dia, o que precisar para defender o povo, a gente está à disposição. Então, eu gostaria que o líder levasse até o... Então. Não, mas isso não precisa a parte. Estamos sem médico. Dúvidas de recepção. O senhor foi... Fui, conversei com a recepção. O que é? Ela disse que a médica tem uma doença aí que não sabe o que é e não pode trabalhar. Daí, não sei o que aconteceu. O coronel do prefeito. Sei lá. Não sei. Claro que é porque tem que consertar, né? Tem que arrumar, só não pode ficar assim. Outra questão também é uma indicação que eu fiz quando era referente a uma questão da ponte, que eu já fiz uma indicação no começo do ano. Depois disso eu fiz uma moção para falar sobre isso, apresentando umas fotos e nada até agora. Desde o começo do ano a situação está muito precária. Então, realmente, quando o vereador Godoy coloca as situações ali que tem que ser cobrado, a gente fala, parece que parede, que bonita, escuta, né? Porque não adianta, tem coisa que não se escuta. A gente fala, e é uma coisa perigosa, olha os buracos que tem ali, passa gente a cavalo, passa criança a pé, pedestre. Então, a situação está muito delicada para estar meses falando sobre isso. A gente pode falar sereno, vereador Fernando Malon. Na estrada Carlos Milma, lá no Vermelho Povoado. Olha a situação que está. Isso já, aqui, essas fotos, menos feias que essa, já mostrei um período atrás. Então, realmente, tem coisas que fica difícil. Isso que a gente poderia estar falando muitas coisas, mas fica tão repetitivo, que cada vez que puder, eu poderia vir todo dia aqui, com 5, 6 situações dessa, mas eu sei como é que funciona. Também, para dar um pouco de resposta ao diretor da Secretaria de Obras, que fez uma colocação, gostaria de colocar essas fotos lá também. Primeiro, que a situação que ele falou, foi alguns pontos localizados. Até hoje tem moradores aqui daquela rua, mas como é que vai fazer esses moradores por vários dias não podem passar por aquele local pela forma como tinha sido feito aquele serviço? Então, isso não justifica dizer que é politicagem. A minha função é essa, é ir no posto de saúde, ir na creche, ir nas ruas, ver o que está acontecendo. Foi feita uma correção, mas tem muitos problemas que aconteceram nesse serviço. Pode tocando as outras fotos. O pessoal ali gosta de fazer as roçadas nas beiradas da rua, para fazer a limpeza, todo mundo deixa o serviço bem caprichadinho, tudo bonitinho. Tem mais umas fotos beiradas. Aqui, ó, esses montes de... Pode passar as fotos que tem lá. Ó, aqui, ó, o pessoal gosta de roçar. Vai roçar como? E todo o trecho que tem lá, tem vários, pode ir passando uma atrás da outra. Jogaram barro, capim, pedra nos lados. Então, são coisas que não tem como a gente deixar isso quieto. É uma situação bastante mal feita, que foi feita ali, e foram lá, corrigiram, que disse que não era terceirizado, foi máquina da prefeitura, e o serviço ficou desse tipo. Então, realmente, tem coisas que é difícil defender. Defender o indefensável, como diz o presidente, tem coisas que é complicado. Então, a gente pede que dê uma atenção. E outra coisa também, pode deixar as fotos rodando, Márcio, deixa as fotos rodando lá. Também para dar umas respostas a ele. Ele comentou numa resposta do jornal A Gazeta, olha o monteiro de pedra que tem do lado da rua ali, por causa que tinha problemas na Secretaria de Obras referente às saibreiras. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque as saibreiras do município, o município de São Bento nunca teve registro no DMPM de saibreira. O nosso sistema do tempo do governo Magno foi o mesmo do governo Fernando Malon, nada diferente. As saibreiras são na iniciativa privada, a responsabilidade da iniciativa privada, e ele mencionou alguma coisa assim, diferente da situação de onde ele era prefeito, em Campo Alegre, que lá sim, as licenças ambientais são da responsabilidade do município e venceram. Então, acho que ele tinha que analisar um pouco melhor o que se faz, o que se fala,
Porque a situação é aqui, a gente tem até uma reportagem do jornal A Gazeta, do dia 21 de julho, onde os vereadores de Campo Alegre foram até Mafra para ver a Arespó, ver o que estava acontecendo, e o próprio Leandro Schweiger aqui lamenta que o governo, que estava em 2012, não fez o serviço antes, que teria que ter sido feito bem com mais antecedência o requerimento do licenciamento ambiental. Então, a outra questão que ele coloca também é a questão da Dona Francisca, eu já mencionei nos meios de comunicação, falo de novo, que o período que foi executado aquela obra foi em setembro, eu me licenciei de abril até novembro, e nesse período eu estava, a assessoria jurídica da nossa campanha nos orientou que eu não acompanhasse nenhum serviço com máquina e equipamento, porque senão poderia ser caracterizado que eu me desincompatibilizei da Secretaria de Obras no papel e não de fato. Por isso, eu não podia acompanhar as obras, e não acompanhei. Então, isso foi respondido o que foi falado aquele dia lá. Pode falar. Mas o senhor era vereador. Sim. O senhor tinha que ter fiscalizado a questão da... Mas aí que eu não podia. Eu fui orientado como vereador, não apareça próximo de máquinas, porque senão vão dizer que o Márcio está continuando dando ordem no serviço, como secretário. Mas se o senhor fosse vereador e tivesse a mesma vontade de fiscalizar hoje, como tinha lá, essa rua não tinha dado... Mas eu não podia, eu estava impedido pela justiça de participar disso aí, por isso que eu não podia acompanhar. Então, essas respostas eu já dei em outros momentos, e é o que realmente eu tive que fazer. Então, senhor presidente, realmente essas questões aí que a gente tem que cobrar muitas vezes, como falei, se for de vir aqui, tem coisas para falar todo dia, mas fica meio exaustivo. Obrigado, presidente, meu tempo acabou.